Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus 24, os versículos 1 e 2. E aqui Jesus, momentos antes de passar pelo seu período ali de morte, pelo drama da sua morte, avisa aos discípulos de que ele seria preso, entregue e crucificado, morto, e crucificado. Então Jesus, assim como em outros momentos do seu ministério, da sua passagem por este mundo aqui, está alertando os discípulos de antemão, de maneira antecipada, que ele então seria morto, inclusive a forma como seria morto. Nesse trecho aqui, cita que ele cita que seria crucificado, seria entregue, preso, morto, crucificado. E ainda assim, com todos esses avisos, com todas essas falas de Jesus durante o seu ministério, os discípulos tiveram medo, os discípulos se esconderam. Basta nós lembrarmos que aos pés da cruz ficaram apenas Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado, conhecido como discípulo amado. Os outros se esconderam, fugiram. Pedro negou a Jesus. Enfim, Pedro nós ainda temos o relato, Os outros nós nem sabemos porque, enfim, se esconderam. E eles permitiram então que o medo tomasse conta das suas vidas, dos seus corações. Porque eles tinham medo de serem também presos, de serem também mortos, de serem também entregues por estarem com Jesus, por serem do núcleo ali do ministério de Cristo. Jesus tinha vários discípulos. Os 12 eram apenas os mais próximos, os escolhidos para estarem sempre com Jesus, para darem de fato continuidade ao ministério de Jesus aqui nessa terra, neste mundo. E é interessante porque essa situação também acontece conosco. Nós também, muitas vezes, temos medo das situações, temos medo dos problemas. Muitas vezes a nossa fé, ela existe, mas ela ainda não está totalmente firmada, Nós temos fé em Jesus, nós seremos salvos, enfim, nós vivemos uma vida onde nós procuramos agradá-lo, mas ainda assim pode haver um momento na nossa vida em que nós vamos ter medo, vamos dizer com os lábios que entregamos tudo a Ele, que a situação está no controle dEle, no comando dEle, mas dentro de nós teremos aquela ponta de dúvida. Então, Ele, misericordioso como entende a nossa limitação humana, mas nós devemos sempre pedir nas nossas orações por fé. Nós devemos sempre pedir que Ele seja o combustível da nossa crença, que a nossa base de vida esteja firmada nele. Que embora nós tenhamos medo, nós estejamos firmes ao lado de Cristo, para que nós não façamos como os apóstolos, que os discípulos fizeram nessa situação. Muitas vezes é difícil, mas nós devemos sempre lembrar que a fé é um dom divino. Quem injeta a fé no nosso coração é o próprio Cristo. A fé nele, a fé salvífica. E muitas vezes a coragem, a força para continuar, para caminhar, para enfrentar, ela pode faltar, mas se nós pedirmos com fé, Ele vai compartilhar dessa natureza dele, sólida, robusta, conosco. Então lembre-se, sempre que você tiver algum medo, alguma insegurança, entregue a situação nas mãos dele e peça a Ele que dê força, que encoraje você a continuar. Deus abençoe você. Até amanhã.